Feche os olhos. Imagine que tudo ao seu redor, o chão, o ar, as estrelas, a própria ideia de você, não passa de números. Não como símbolos em uma tela, mas como a própria estrutura da realidade. Cada forma, cada onda de luz, cada pensamento, tudo, absolutamente tudo, seria apenas padrões matemáticos. Uma sinfonia invisível, regida por equações que nunca param de se repetir. Essa ideia não é apenas uma metáfora poética. É uma hipótese radical proposta por Max Tegmark, físico e cosmólogo. O universo não é simplesmente descrito pela matemática, ele é matemática. Tradicionalmente, usamos a matemática como ferramenta. Fórmulas descrevem a queda de uma maçã, a órbita de um planeta, a curvatura do espaço-tempo. É como se a matemática fosse um mapa, preciso, mas ainda um reflexo daquilo que chamamos de realidade. Mas Tegmark sugere algo mais ousado. E se um mapa e o território fossem a mesma coisa? E se não existisse uma realidade física separada da matemática? Nesse caso, o espaço, a matéria, a energia, o próprio tempo, tudo seria apenas estruturas numéricas manifestadas. Imagine a tabela periódica dos elementos. Ali, cada átomo não é apenas uma esfera invisível flutuando no espaço, mas uma relação matemática entre prótons, nêutrons e elétrons. Agora, expanda essa ideia. Estrelas seriam soluções de equações. Galáxias, funções complexas de gravidade. O universo inteiro, uma fórmula em movimento. E nós? Seríamos nada mais do que padrões autorreferenciais, equações que adquiriram a ilusão de estarem vivas. Exploração das implicações. Se o universo é matemática, surge a questão inevitável. O que somos nós? Pense na consciência. Esse enigma que ainda desafia filósofos, neurocientistas e físicos. A experiência de estar vivo, de sentir, de pensar. Se Tegmark estiver certo, então a consciência seria apenas uma propriedade emergente de um padrão matemático extremamente sofisticado, o cérebro humano. Nossos sonhos, nossos medos, nossas memórias, seriam apenas operações de cálculo, como números dançando dentro de uma equação infinita. Seríamos equações que aprenderam a contemplar a si mesmas, fórmulas que se perguntam: quem sou eu? Mas há também uma estranha beleza nessa visão. Porque, se o universo é matemática, talvez a beleza que enxergamos nas estrelas, nos fractais, nas sinfonias, não seja subjetiva. Talvez a beleza seja simplesmente a percepção da elegância matemática escondida por trás da realidade. O que chamamos de harmonia, simetria, ordem, pode ser apenas nossa intuição reconhecendo a pureza dos padrões matemáticos. Quando nos arrepiamos ao olhar uma galáxia em espiral, talvez seja porque estamos vendo a solução natural de uma equação que descreve a gravidade e o movimento. E quando nos perdemos em uma música, será que estamos apenas ressoando com proporções numéricas profundas, frequências que ecoam no próprio tecido matemático da existência? Mas essa ideia também carrega um peso perturbador. Se somos equações, então o que é o livre-arbítrio? Existe de fato escolha, ou apenas seguimos os desdobramentos inevitáveis de funções matemáticas pré-definidas? Uma equação não pode decidir, ela apenas se resolve. Da mesma forma, será que nós apenas nos resolvemos a cada segundo, acreditando na ilusão de decidir? E mais, se o universo é matemática, então o que chamamos de realidade física talvez não exista de forma independente. A cadeira em que você se senta não seria sólida, apenas a manifestação de relações matemáticas. A matéria não seria matéria. O espaço não seria espaço. Tudo que parece tangível seria apenas uma camada ilusória de uma verdade mais fria, números e relações. Essa visão pode ser libertadora ou sufocante. Depende de como você encara a ideia de ser uma equação consciente. Camadas da realidade.
Tegmark vai além. Se o universo é matemática, então talvez não exista apenas um universo. Porque para cada estrutura matemática possível, poderia existir uma realidade correspondente. Um multiverso matemático. Infinitos universos, cada um baseado em diferentes estruturas numéricas. Em alguns, as leis da física seriam totalmente diferentes. Constantes alteradas, dimensões adicionais, forças desconhecidas. Em outros, talvez nada parecido com vida pudesse emergir. E aqui estamos nós, vivendo em um universo específico, talvez não porque ele seja especial, mas porque ele é simplesmente um dos muitos onde equações se tornam conscientes. A questão da existência. Mas essa é uma questão mais profunda. Se tudo é matemática, então o que significa existir? Pense em uma equação escrita num caderno. Ela existe? E se ninguém olhar para ela, se ninguém a resolver, ela deixa de existir? Tegmark sugere que não. Ele afirma que toda estrutura matemática existe independente da percepção. O teorema de Pitágoras existiria mesmo sem Pitágoras. A geometria das esferas existiria mesmo sem olhos para contemplá-las. Nesse sentido, a existência seria sinônimo de ser matematicamente consistente. Se algo é logicamente possível dentro da matemática, ele já existe. Isso muda tudo, porque significa que a realidade não precisa de um criador, de uma mente ou de uma simulação para existir. Ela existe porque as equações existem. E se as equações são eternas, então a realidade também é. Mas há um abismo nesse raciocínio. Porque, se tudo é matemática, então a maioria delas não se parece nada com o que conhecemos como realidade. O nosso universo seria apenas uma gota num oceano infinito de possibilidades matemáticas. Por que estamos justamente aqui, neste universo, e não em outro? Será coincidência? Ou será que apenas universos capazes de gerar consciência podem ser habitados por observadores como nós? Esse paradoxo nos coloca diante do chamado princípio antrópico. Só estamos aqui porque estamos em um universo que permite a nossa existência. Mas isso não responde à questão mais profunda. Por que a matemática e não o nada? A beleza oculta. Apesar do peso dessas questões, há algo irresistivelmente fascinante nessa visão. Se tudo é matemática, então somos poesia escrita em números. Um poema autorreferencial, onde o escritor e a obra são a mesma coisa. Quando você olha para o céu estrelado, pode estar olhando para uma gigantesca equação que se resolve em tempo real, espalhando-se pelo infinito. E quando você sente, pensa ou ama, talvez não esteja escapando dessa estrutura matemática, mas expressando a forma mais complexa dela. A beleza que você sente não é ilusão. É a matemática se reconhecendo em você. Mas há uma rachadura nessa visão. Porque, se tudo é matemática, então como explicar a estranha dança quântica das partículas? Um universo frio, regido por equações perfeitas, não deveria abrigar tamanha incerteza. E, entretanto, no fundo da realidade, encontramos não uma ordem absoluta, mas um teatro de probabilidades, onde as regras parecem oscilar entre o previsível e o absurdo. Se somos equações, então por que a matemática no nível quântico parece rir da nossa lógica?